Bom dia, quinto ano! Tudo bem com vocês? Estamos de volta após esse feriado prolongado. Estamos de volta aí às atividades. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Por aqui está tudo ótimo. Hoje, segunda-feira, dia 7 de junho, estamos na reta final do nosso bimestre. Então, eu vou começar a nossa aula com alguns avisos importantes. Primeiro, para esta semana, nós teremos algumas atividades relacionadas as festas de São João, as festas juninas. Infelizmente, esse ano, assim como no ano passado, nós não vamos ter aquelas comemorações presenciais que a gente tanto gosta. Mas, para não passar em branco, a gente vai fazer uma dinâmica na aula ao vivo, e como eu já disse para vocês na semana passada, vai ter a aula ao vivo amanhã, na terça-feira, dia 8. E aí, para quem quiser ir caracterizado, para a gente fazer uma brincadeira legal aí, uma leitura juntos, pode, tá? E na sexta-feira nós teremos outra aula ao vivo para fazer correção das atividades da semana. Tá ok? E outro aviso importantíssimo. Como nós estamos aí chegando na reta final desse bimestre, chegando aí no recesso de julho, de férias, nós temos as nossas últimas avaliações desse bimestre. Eu mandei para vocês na semana passada a correção das outras atividades e agora nós vamos ter as outras avaliações. A partir, então, de segunda-feira que vem, vai ser uma semana avaliativa. Então, essa semana vai ser muito importante os conteúdos, porque vai cair na prova. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção, participe das aulas, participe de todas as atividades, assistam as videoaulas, porque vai ser importante, tá? Então, vamos para a aula de hoje, dia 7 de junho. Nós temos aula de língua portuguesa, matemática e geografia. Eu vou mandar para vocês aí o roteirinho. Tem atividade impressa esperando vocês lá na escola, então peça a mamãe para ir buscar, porque vocês vão precisar delas a partir de amanhã. Hoje nós não temos atividade impressa. São todas na apostila do Sistema Etapa. Essa aqui, vou mostrar, que vocês têm um pouquinho diferente, mas é bem parecida com a minha aí na casa de vocês. Então, lá em português, a atividade de hoje é lá na página 30 e 31. Continuando nesse tema, nessa temática de poesia. Porque, como eu disse para vocês, nós precisamos trabalhar bem essa questão aí de poesia em língua portuguesa, porque nós vamos participar da Olimpíada de Língua Portuguesa e o tema para o quinto ano é poesia. E aí, na semana passada, na atividade passada que eu passei de língua portuguesa, vocês fizeram, então, viram sobre a poesia no modernismo, que é um movimento, né? O modernismo é um movimento que veio aí quebrando muitas regras tradicionais, que veio, então, para inovar. E aí o modernismo dentro da poesia também traz esse quê de inovação para as regras que eram tradicionais ali. E aí, então, na atividade de hoje, de língua portuguesa, tem duas paródias, que é um dos movimentos culturais que tem dentro da poesia lá, que iniciou lá na época ali do movimento modernista, lá em 1925. E essa paródia, né, ela veio crescendo ao longo do tempo, mas lá no início tem a Canção do Exílio, que é muito conhecida, e é uma paródia feita por Gonçalves Dias. Vocês vão fazer a leitura lá na atividade na página 30. E também tem uma outra canção, que é uma paródia também por um outro autor, que é o Oswaldo Andrade. Ambas as paródias fala um pouco sobre o Brasil. Vocês vão conseguir, na leitura, entender isso. E aí, depois, vocês vão fazer a interpretação dessas poesias que vocês vão ler. E aí, nesse ritmo de interpretação, de leitura, na aula de terça-feira, vocês vão fazer uma leitura. E eu quero saber como é que tá a leitura de cada um de vocês, como é que vocês estão lendo, se tá tudo bem. E, como eu sempre digo, praticar. Porque quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica naquilo. Então, vamos ler, vamos escrever para a gente ficar craque, tá? Então, essa é a atividade de língua portuguesa, lá na página 30 e 31. Qualquer dúvida, me chama lá no WhatsApp, que eu estou disponível para responder vocês, certo? E para a matemática, hoje, nós vamos começar um novo tema, então vai ser a semana inteira nessa temática, porque vai ser o que vai ser cobrado na prova de vocês. No simulado, naquela atividade que a gente fez junto de simulado, vocês já tinham visto um pouco superficialmente sobre grandezas e medidas. A gente viu sobre o metro, sobre capacidade. Agora nós vamos ver com um pouquinho mais de profundidade, um pouquinho mais de riqueza de detalhes sobre essa questão de grandezas e medidas. Então, lá na apostila, na página 72 e 73 em matemática, ela é nessa mesma. Do Sistema Etapa, eu passei uma atividadezinha para vocês,
que vai falar sobre o metro e o quilômetro. É muito importante vocês fazerem essa atividade com atenção, porque a gente viu muito aprofundado lá naquela atividade simulado. Aqui a gente vai voltar um pouquinho, ver a introdução sobre grandezas e medidas e depois a gente vai entender um pouco mais aprofundado. Então, a gente vai começar lá no metro, que é também um tipo de unidade de medida de comprimento. Nós temos diversas unidades de medida. Vocês viram, principalmente lá naquela do simulado, sobre quilômetro e metro, né? Quilogramas e... não me lembro. Mas depois a gente vê. Mas na atividade de hoje, vocês vão trabalhar metro e quilômetro. E a gente vai ter oportunidade nas próximas atividades de ver outros tipos de grandezas e medidas. Então, lá na página 72 e 73, tem a atividade de vocês. Eu vou parar a aula agora para a gente continuar na próxima aula com geografia e finalizar a aula de hoje, tá ok?